Olha só, o que são dados pessoais e como que a empresa deve agir antes e depois. Nós vamos falar sobre como as empresas devem agir ao longo desse curso. Pessoal, são muitos encontros. No encontro de hoje, o que eu queria era começar a entender qual é a lei, qual é o escopo, quando a lei se aplica, quando a lei não se aplica. Tá? Veja a notícia de volta com a qual eu introduzi a nossa problematização. Já sabemos, diz a notícia da CNN, o criminoso vazou primeiro milhões de CPFs, nome, data de nascimento e sexo, ou enfim, gênero. Depois, em uma outra base, 40 milhões com CNPJ, nome de empresa, e depois uma terceira com chassi e placa. Sem eu ter conceituado o dado pessoal. Claro que para você, nome e CPF é dado pessoal, mas não é para isso que você veio aqui para o nosso curso. Isso você já sabia antes. Não precisa ser nem do direito para saber. Mas e chassi e placa, por exemplo, são dados pessoais? Tem proteção da LGPD? Você vai saber responder isso daqui a pouquinho. Vamos seguir a notícia. Anota essa dúvida, hein? Chassi e placa é dado pessoal? Para poder provar que ele tinha uma quarta base mais completa, ele divulgou foto do rosto, PIS e renda bruta. Pessoal, ele tinha mais dados das pessoas, talvez, do que elas mesmas tivessem, porque muita gente não sabe o número de PIS. Tá? Nessa base não tinha o registro de 223 milhões de pessoas, mas ainda assim uma base significativa. Né? E ele deu uma amostragem para poder vender o resto. Então, situação número 1, caso da CNN, caso narrado pela CNN, perdão, caso narrado pela CNN, vazamento de um grande número de dados, praticamente a população inteira, e aí a gente trouxe alguns exemplos de dados para a gente depois conversar se eles são dados pessoais ou não. Segunda situação para a gente conversar, Cartório de São Paulo, em 2019, eu escolhi esse, apesar de não ser tão recente, por ser muito significativo, né? Não estamos ainda com a LGPD em vigor nesta ocasião, do caso do cartório, no caso da CNN sim, nesse caso narrado pela UOL não, e aqui eu tenho falha de cartório, expõe dados de ao menos 1 milhão de pais, mães e filhos. Né? Extrato de banco de dados de data de nascimento. Uma coisa desastrosa. Né? Veja alguns detalhes do caso. São quase 1 milhão de arquivos, só um único banco de dados tinha 381 mil certidões. Olha aí essa palavrinha, banco de dados, está conceituado lá no artigo 5º da LGPD. E esse arquivo tinha dado de 1 milhão de pais, de mães e filhos. O que vazou? Nome do filho, quem são os pais, data de nascimento, criança que não tem pai, relações homoafetivas. Aqui eu estou reproduzindo o texto da UOL, mas comentando com a minha terminologia, enfim, com uma terminologia que eu acho mais adequada para a nossa conversa. E outros bancos de dados também foram vazados, até com certidão de óbito e divórcio. Que veja, divórcio você informa uma série de dados pessoais. Tá, mas por que você está falando, de repente, de cartório? Não está misturando o assunto? A LGPD não é só para a empresa? Pessoal, LGPD não é só para a empresa. LGPD é aplicável em relação à administração pública também. É claro que nós vamos ter uma expectativa diferente em relação a cada setor, até porque, olha que interessante, né? Dentro de uma perspectiva de diálogo de fontes, ou de completude do ordenamento, ou, enfim, de combinação de normas, de acordo com a escola aí que você seguir do direito, né? Eu gosto muito da ideia de ordenamento uno, completo, do Pietro Perlingeri, por exemplo, né, do Rodotà, e os italianos que dizem, olha, o direito é um só, e aí você não pinça a lei de proteção de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, se quiserem chamar assim, para trabalhar com o direito. Mas, enfim, se a gente for, mesmo trabalhar com uma noção um pouquinho diferente, que é diálogo de fontes, que o direito do consumidor gosta muito, a professora Cláudia Lima Marques trouxe isso brilhantemente no seu clássico Contratos no Código de Defesa do Consumidor, a partir das lições de Eric Jaime, e aí ela traz para nós a reflexão de que o direito tem que trabalhar com diferentes campos na interpretação. O que isso tem a ver? Pessoal, quando a gente fala em dados pessoais da administração pública, nós estamos falando em dados pessoais que são, muitas vezes, públicos. Certo? O que é um dado pessoal? Você já conseguiu identificar aquilo pela minha conversa? Veja, o conceito é bastante simples, mas é fundamental. Olha só, dado pessoal é aquele dado que permite identificar
alguém. Dado pessoal é o dado que permite identificar alguém. Vamos voltar lá nos exemplos de antes? Em vez de eu ensinar para você dando já a solução, te dei a chave de leitura, te dei o raciocínio que você precisa fazer, o critério técnico definido pela lei, no artigo 5º, inspirado aí na legislação europeia, a gente vai falar dela ao longo dos encontros, mas nós temos aí o critério para dizer se eu tenho ou não tenho dado pessoal, e, portanto, o primeiro critério para eu saber se incide ou não LGPD, porque se eu não tenho dado pessoal, e ela é uma lei geral de proteção de dados pessoais, aí não tem incidência da LGPD. Então, vazou o 35 números do CNPJ. A princípio, não é dado pessoal. Professor, mas você acabou de dizer que dado pessoal é o dado que identifica alguém, uma pessoa, talvez, só para deixar mais claro, uma pessoa física, uma pessoa natural, uma pessoa de carne e osso, ou de carne e sonhos, como diz o Shakespeare. Então, eu tenho que ter uma pessoa, né, com a gente, gente como a gente, que dá para apertar, né? Não é uma empresa, não é uma sociedade, não é uma fundação, não é uma associação, não é um ente da administração pública. Aí eu tenho a proteção da lei dessa pessoa cujos dados estão ali circulando, vamos falar disso. Só que a lei, quando ela vai incidir, ela eventualmente incide em situações não óbvias. Porque a identificação de alguém não se faz apenas pelo nome e pelo CPF. Teu WhatsApp te identifica? Só você tem aquele WhatsApp? Opa, dado pessoal. Placa do carro. Talvez até a gente possa ter mais de uma pessoa circulando. Você se sentiria à vontade se a tua placa de carro fosse divulgada e com todos os endereços que você frequentou? Até porque, a partir de certos dados em composição com outros, nós temos o risco de exposições perigosas de dados. Se eu sei, por exemplo, por onde você circulou, eu sei se você está namorando ou não, eu sei onde é que você trabalha, eu sei a tua religião, ou que você não professa, ou que você pelo menos não frequenta a igreja, o time de futebol que você torce, de repente o partido político do qual você faz parte, uma clínica de fertilidade para a qual você foi, ou seja, a partir de certos dados não óbvios, nós conseguimos chegar em outros, a partir daquilo que a gente chama, no campo da informação, de inferência. Quando a gente fala em dado pessoal, nós precisamos compreender de modo mais amplo. Não pensem na LGPD apenas no campo do direito, pensem em sistemas de tecnologia que permitem fazer identificação. Hoje você entra num carro de aplicativo, né, tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço, e o aplicativo reconhece com o reconhecimento facial o motorista. Ora, o rosto dele é obviamente um dado pessoal super delicado, um dado pessoal sensível, um outro conceito que a gente vai trabalhar. Pessoal, não pensa em dado pessoal como sendo só contar uma coisa que não pode contar para ninguém. O dado pessoal, mais uma vez, é aquele dado que identifica alguém. Seja de maneira direta, nome, CPF, RG, seja aquele que de maneira contextual pode identificar. E a violação de dados pelo Estado? Por que nós trouxemos? Porque se aplica a proteção de dados pessoais também em relação ao Estado. Tá, mas e o CNPJ que você deixou no ar ali e não me disse? Pessoal, tem MEI? Tem um microempreendedor individual que só é aquela pessoa? Se eu disser o CNPJ, eu já sei quem é. Ah, mas então não pode. Não pode mais pedir o CNPJ de ninguém. Calma, a LGPD é uma lei de proteção. Aliás, vocês conhecem bem essa ideia de uma lei de proteção, porque embora a gente não chame o CDC assim, né? A gente chama ele de Código de Defesa do Consumidor, a rigor ele é o Código de Defesa e Proteção. A LGPD é uma lei de proteção de dados pessoais, de dados que permitem a identificação de alguém, se aplicando na proteção de pessoas naturais, em face de empresas, em face do Estado, em face de clube, entidade religiosa, em face de um profissional liberal que exerça atividade econômica, uma advogada, um advogado, uma médica, um médico, um fisioterapeuta, enfim, diferentes profissões que fazem coleta de dados. E digo mais, alguém não faz. Alguém não tem o telefone dos seus clientes, dos seus parceiros, dos seus fornecedores. Vamos seguir. Mas já guarde essa ideia, LGPD não é só para o cliente. Tá? Vamos lá. Ah, uma coisa ali também, uma perguntinha que apareceu ali. Será que a própria reportagem expôs dados? Vamos voltar aqui um pouquinho, né?
Olha que interessante de que maneira que a UOL divulgou a reportagem. Ela riscou uma parte dos dados para tentar proteger. Olhem com atenção como a gente tem alguns dados ali. A gente tem a data em que foi feito algum registro, a gente tem o nome, ali aparece alguma coisinha, é difícil de chegar em alguma conclusão só a partir desses dados. Mas, mal ou bem, a reportagem cuidou de fazer uma pseudonimização, ela cuidou de diminuir a exposição de dados como uma maneira de prevenir alguma nova exposição. Porque você até podia falar, não, mas o dado já está exposto, então não tem mais exposição. Será? Você é advogado de direito do consumidor, já expôs os dados uma vez, então a partir daí é oba-oba, qualquer empresa que expuser, aquela pessoa não tem direito a uma reparação, uma medida protetiva. Será que é a melhor resposta?